Podcast ABVD. Todas as terças-feiras às 9 da manhã, um conteúdo novo. Acompanhe e siga nas redes sociais. Meu nome é Thiago, sou gerente tributário e institucional da ABVD. Um detalhe aqui importante para todos que escutam: a doutora Fernanda Pacobaíba é a primeira mulher a liderar a Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará, após 184 anos, né? Não poderíamos deixar de trazer essa informação, né? E, historicamente, o Estado do Ceará sempre precursor no Brasil, né? Desde as épocas das idas da abolição da escravatura, onde começou, né? E para o mundo feminino, principalmente, que está muito enraizado aqui com a BVD, isso soa como música clássica, né? A gente vê um certo avanço, a mulher conseguindo seu destaque no mercado de trabalho e no mundo, na liderança, né? Principalmente. E tenho certeza que as mulheres vão dominar o mundo ainda, tá? Doutora Fernanda, além de secretária da Fazenda, foi da Força Aérea Brasileira, que demonstra totalmente o seu perfil de empoderamento feminino, né? Mulher extraordinária, professora da Unifor, de Fortaleza, do estado do Ceará, e do IBET, como bem colocado. Muito obrigado mais uma vez, doutora Fernanda, pela participação. E como falamos aqui, hoje o nosso tema é muito mais voltado à tributação, né? Tanto para as empresas de venda direta aqui no Brasil, como também para o nosso público revendedor, né? Nossa força de venda, nossos empreendedores e empreendedoras individuais. E começando aqui o nosso bate-papo, doutora Fernanda, gostaria muito de um pouco da sua percepção em termos de reforma tributária constitucional, né? O que precisamos, quais são as necessidades para que busquemos uma simplificação, justiça e igualdade daqui para frente, já que havia uma certa expectativa em todo esse cenário, né? Infelizmente veio essa pandemia que trouxe vários desafios, não só ao poder público, mas para todas as empresas, para toda a sociedade, suas famílias, e tínhamos uma expectativa de uma reforma tributária ampla, mas não foi o que se concretizou ao longo desse processo. Então, a gente gostaria de saber um pouco da sua visão em termos de reforma tributária, quais são as necessidades e precisamos para avançar para uma simplificação e uma justiça fiscal no Brasil. Vamos lá, Thiago. De fato, você traz uma ferida aberta nesse país, uma ferida com mais de 30 anos. Esse tema não é novo, né? É um tema antigo, mas eu diria que ele se tornou mais premente. Vou falar daqui a pouco da pandemia, mas desde 2019, especialmente, nós temos debatido amplamente. Surgiram algumas propostas que eu diria consistentes, como a PEC 45, como a PEC 110, a proposta também elaborada pelos secretários de Fazenda, né, no âmbito do Concefaz, a reforma solidária. Então, jamais nós tivemos um alinhamento, eu diria assim, ou até uma possibilidade de tantas perspectivas distintas. E todas elas, eu acho que em uníssono, todas trazem a simplificação, a redução da burocracia, a melhoria do ambiente negocial do Brasil como a tônica, né, que as margeiam. E, para isso, eu diria, nós já estamos muito mais do que atrasados. O Brasil hoje ocupa posições absolutamente inaceitáveis em termos de ambiente para promover, desenvolver os negócios, né, no nosso país. Isso é triste, é lamentável. Com a pandemia, aí nós tínhamos uma situação difícil e colocamos mais uma pimentinha, que é o quê? De que forma as nossas empresas também, de que forma os nossos fiscos estão ambientados para as extraordinárias transformações que essa pandemia nos trouxe, seja por conta do isolamento, seja por conta da eliminação de diversas atividades, da forma de relacionar, de nos relacionarmos, que mudou radicalmente o quanto a gente consegue processar isso e alcançar um outro patamar. Então, já tínhamos um ambiente difícil antes, Thiago, e agora agudizou. E agudizou também, voltando à reforma tributária, em que perspectiva? Infelizmente, não conseguimos chegar a um consenso até agora no tocante a esse modelo, né? Nós tentamos, né? Fomos bastante resilientes aí com o diálogo junto à Receita Federal, aos municípios, diversas entidades representativas, a própria ABVD, né, tem tido uma participação ostensiva e relevante nessa discussão.
Agora, o que nós vimos é um processamento, um comportamento da União em dizer que a reforma tributária seria a criação da CBS e, mais recentemente, essa alteração do imposto sobre a renda, que tem sido amplamente criticada, não só pelo ambiente empresarial, mas por estados e municípios, porque a conta, né, dos 30 bi que haverá de perda com essa reforma do imposto sobre a renda, 27 bi devem ser suportados por estados e municípios. E não nos esqueçamos, né, Tiago, que quem causa impacto na vida das pessoas, no sentido imediato, são os municípios. E no sentido imediato, os estados, porque as grandes políticas públicas que atendem a nossa população, e certamente uma parte relevante das pessoas filiadas à BVD, que são as políticas de segurança, de saúde e de educação, são os estados da federação que saem prejudicados. Então, o panorama não está bom para a gente tratar, mas eu acredito que ainda conseguiremos ultimar alguma coisa, porque não há como não fazer nada, né? Com certeza. Essa é uma preocupação também da própria BVD, né? Como já bem falamos aqui, somos um setor de diversidade de segmentos, né? Pessoas que se encontram ali em classes C, D e E, e temos essa expectativa real de que o Brasil consiga andar, né? Que Deus toque o coração de todos e possamos consensar para que seja colocado regras mais claras, objetivas, que traga tanto clareza, transparência ao contribuinte, quanto eficiência ao Estado, né? Porque bem colocado pela senhora, um dinheiro mal arrecadado ou uma renúncia mal feita vai acabar impactando diretamente em todas as políticas de desenvolvimento regional, principalmente sobre a tutela do Estado, né? Dos estados e propriamente dos municípios. Então, a BVD já vinha se posicionando veemente e fortemente para uma reforma ampla. Continuaremos ainda com esse papel aqui dentro da BVD, porque acreditamos que com isso o Brasil consiga evoluir. E o Brasil evoluindo os setores, o crescimento de todas as pessoas, principalmente as de baixa renda. Então, muito interessante o posicionamento da CIM. Muito obrigado. O segundo ponto aqui, doutora Fernanda, gênero e tributação, né? Eu acho que está um pouco casado aí também com a reforma tributária, as preocupações que são reflexas, né, no nosso dia a dia. O impacto dessa alta carga tributária e os desafios que nós temos aí para a promoção da igualdade pela frente com uma reestruturação do sistema tributário nacional. Mas só antes de entrar nesse ponto, só para dar alguns dados, a BVD é a entidade máxima que representa a venda direta aqui no Brasil. Nós temos diversos segmentos, desde cosméticos, perfumaria, vestuário, alimentos, enfim, utensílios, joias, e dentre outros, um universo de setores que dentro de um setor unificado. E hoje ocupamos o 6º lugar no mundo, né, em termos de atividade de venda direta. Somos o primeiro na América Latina, temos mais de 4 milhões de representantes e revendedores individuais, né, os empreendedores individuais pelo Brasil. E um detalhe aqui, né, específico do estado da senhora, o estado do Ceará representa 4% desse universo aqui dentro do Brasil, com aproximadamente 170 mil empreendedores individuais, né? Então, é um número significante, né, em termos não só Brasil, mas também regionalizado. Um fator importante que a gente deve levar sempre em consideração é que a venda direta ela é uma oportunidade, né? Hoje, muito mais com o período de pandemia. Então, se a gente avaliar que muitas pessoas ficaram desempregadas, hoje pelo CAGED a gente consegue estimar que são basicamente aproximadamente quase 15 milhões de pessoas, a venda direta surge como uma oportunidade de renda, né? Sejam para aqueles que perderam seu emprego e sejam aqueles que são pioneiros desde o início na venda direta, que temos isso, né? Tanto um público muito jovem se inserindo nesse canal de empreendedorismo. Hoje nós temos 58% desse universo de revendedores são representados por mulheres, né? E tradicionalmente a venda direta ela foi formada por mulheres, né? E uma das preocupações que temos dentro desse contexto está muito ligado ao perfil da mulher, né, que, de certa forma, historicamente, não só no Brasil, mas no mundo,
já se vem lutando por igualdades das mulheres, né? Mas as mulheres acabam sendo menos favorecidas do que os homens no mercado de trabalho. A pandemia agravou muito esse cenário, né? A gente vê, infelizmente, aí questões de violências domésticas, a gente vê que muitas mulheres elas acabam sendo o pai e a mãe dentro de casa, tendo que largar os seus postos de trabalho, enfim, e buscar alternativas para sustento e criação dos seus próprios filhos. E a tributação acaba impactando muito também nesse contexto, na vida dessas pessoas. Então, com todos esses dados aqui, desse universo, a BVD, mulheres, 58% de toda a nossa força de venda, né? Essas pessoas elas acabam integrando uma classe social mais vulnerável, né? Hoje nós temos boa parte, se não 80% inserida dentro das classes C, D e E, que, estimado aqui pela BVD, tem uma renda média variável entre 200 a um salário mínimo. Eu gostaria de saber um pouco da senhora o que a gente pode enxergar daqui para frente, assim, em termos de melhorias, o que pode ser feito em termos de melhorias para que se baixe essas cargas tributárias, né, ou para que se traga uma eficiência tributária, para uma promoção de igualdade, principalmente para esse público de vulnerabilidade. Vamos lá, você tocou em vários pontos aí, Thiago, e eu acho que duas coisas são centrais na tua fala, me chamou a atenção agora aqui para falar. Uma delas é a questão da desigualdade. E essa desigualdade que ela é reforçada, de que forma nós nos utilizamos dos instrumentos formais, né, dos instrumentos legítimos, como é o caso da tributação, para agudizar essa desigualdade. Eu diria que nós somos um país absolutamente impiedoso. Nós temos, já não é de hoje, isso é uma cultura no Brasil, tá? Em que as pessoas que menos podem são as pessoas que mais contribuem para o sistema. Isso é absolutamente inaceitável, mas existe toda uma estruturação, e o direito, enquanto instrumento de poder, ele tem se prestado a avançar nessa desigualdade, e que a gente precisa trazer luzes a essa discussão. E aí, quando você fala de consumo, especialmente do consumo das famílias, né? Quase aqui no estado do Ceará, eu não sei bem o dado do Brasil, mas no estado do Ceará, quase 70% do PIB do estado do Ceará está relacionado ao consumo das famílias. E a gente já sabe que já estamos aí praticamente metade dos lares no nosso país liderados por mulheres. Então, esse consumo que vem liderado por mulheres, né, com todas as dificuldades que você bem falou, num ambiente de agudização ética, num ambiente em que você vê uma confrontação, a violência num sentido exacerbado, e essa violência atingindo de uma forma, eu diria, bem agressiva a mulher. Seja uma violência física, seja uma violência emocional, psicológica, que muitas, né, de nós acabamos passando. Seja também essa violência por uma desigualação também. Essa questão de eu estar à frente da Secretaria da Fazenda em 183 anos, 184 anos de Fazenda, é algo que, logicamente, como mulher que sou, eu sei que é super importante estar sentada nessa cadeira. Mas isso representa também uma cultura de rechaço à presença dessa mulher em cargos significativos. E não é apenas no poder público. Quando nós pegamos as empresas privadas também, os conselhos de administração, a liderança das grandes empresas, a participação das mulheres ainda é muito baixa, né? Então, você tem aí uma combinação, Thiago, que você traz, que é uma combinação terrível, que é essa desigualdade, que inclusive a gente viu aumentar agora na pandemia, né? E você tem uma tributação que não serve para equalizar tudo isso. Então, essas bandeiras também, e eu tenho falado muito e me sinto bem solitária, para lhe falar a verdade, nesse aspecto da reforma tributária, de tratar de desigualdade ou de questão de gênero, porque nós somos uma sociedade tão cruel que nós conseguimos construir uma narrativa de que defender coisas desse jaez é muito mais um mimimi do que uma premente necessidade. Então, reconhecendo o que é que nós precisamos, né? De dados estruturados da presença dessa mulher, de quanto da sua renda é destinada ao consumo, e se é destinada ao consumo a maior parte, porque não há que se falar numa pessoa que ganha R$2.000 que ela está fazendo poupança num país como esse, né, gente? Então, assim, é extraordinário
tributária a gente pensar que no estado do Ceará 50% da nossa população vive abaixo da linha da pobreza, Tiago. Então, assim, é algo que é extremamente grave, mas que não fica num plano teórico, nas grandes discussões de neutralidade, etc e tal, e não parece que estamos fazendo um sistema que é vocacionado a impactar a vida das pessoas. Então, eu acho muito importante você trazer essa discussão aqui, mas vejo que ela só pode ter um encaminhamento quando nós reduzirmos a carga tributária sobre o consumo nesse país. Nós não suportamos mais, isso é ruim para absolutamente todos, tá? Porque se nós não temos um ambiente que propicie o desenvolvimento do país, o Estado pode até achar que está ganhando, mas esse ganho ele é totalmente passageiro e não tem sustentabilidade. Muito obrigado pela exposição. Concordo plenamente. A gente fica muito no plano da ideologia, do ideal, né? E não conseguimos trazer isso para o real, né? O importante, assim, que nesse período de pandemia, a gente vê que a sociedade em si, ainda que tenhamos ainda esses tabus de gênero, né? Não só com as mulheres, questões raciais, enfim, as opções sexuais, enfim, a gente caminha, a pandemia nos trouxe algo para, né, modificarmos internamente e tentarmos melhorarmos enquanto seres humanos, né? Nós entendemos que realmente essas ponderações é muito triste a gente ouvir, né? Porque nós não somos São Paulo, nós não somos o Rio de Janeiro ou Mato Grosso, nós somos o Brasil, e saber que um sistema tributário ainda perverso, né? Quando olhamos para o Nordeste e um fator colocado agora, 50% das pessoas abaixo da linha da pobreza, e tantas outras hoje abaixo até da linha da dignidade, né? Sem um prato de comida, enfim, sem oportunidade, permanecermos ainda, não sei se por vaidade ou por politicagem, travando a evolução dessas discussões, né? A evolução do desenvolvimento, quando mais necessitamos. Então, aqui, doutora Fernanda, deixamos aqui a nossa total resignação e apoio a toda a sua fala, e a BVD, enquanto entidade, vai continuar lutando por uma reforma tributária ampla, simplificada e mais justa. Tá? E o terceiro ponto, doutora Fernanda, que eu trago, hoje eu tive a felicidade de olhar, né, nos documentários, nas vias de comunicações, que, como todos os outros estados aí que estão lutando fortemente para conter o avanço da pandemia, a vacinação, a redução das mortes, né, que é um bem imensurável, né, a pessoa, vi e gostaria de parabenizar o estado do Ceará, na pessoa da senhora, e estendo ao nosso governador Camilo. Percebi que o estado está no topo, né? Em primeiro lugar ali, reduzindo tanto o contágio quanto as mortes, e principalmente parabenizar o estado do Ceará, que talvez que seja um dos poucos que, dentre outros, que desonerou aí os insumos, enfim, boa parte do que seriam de produtos essenciais, muito varejo, né? Eu vi que o estado flexibilizou as formas de pagamento, vi também que questões relacionadas ao IPTU, à municipalidade, ao IPVA propriamente dito, gostaria de parabenizá-los. E gostaria de entender também, no contexto aqui do mundo de empreendedorismo, né, principalmente dos autônomos, dos individuais, e também com um olhar mais para essa mulher que passa esse momento de sofrimento nesse período de pandemia, se o Estado ele trabalhou em alguma política de flexibilização, de oportunidade que pudesse abrir uma janela de novas oportunidades a esse público. Desde 2019, Tiago, nós temos levado muito a sério a questão da desburocratização aqui no Ceará, naquilo que eu tenho chamado de reforma tributária possível. Nós sabemos que, eu diria, o miolo do ICMS ele não tem como ser alterado unilateralmente por um Estado, mas ele tem como, eu diria, suavizar a burocracia. O Estado do Ceará tem feito isso obstinadamente desde 2019, pelo menos, né, a gente tem investido bastante nisso. E aí, quando chegamos agora nesse período pandêmico,
eu não sei se talvez não seja de conhecimento da maior parte das pessoas, o estado do Ceará foi o primeiro estado do Brasil a lançar um pacote estruturado de retomada da nossa economia ano passado, né? Depois daquilo que nós achávamos que era a pior parte do coronavírus, que nós vimos que nem chegou nem perto do que a gente viveu em 2021. E, de fato, muitas medidas foram lideradas pelo governador Camilo, tanto com foco nos empresários, quanto nas famílias. Houve distribuição de cestas básicas, de vale gás, pagamento de conta de água, conta de energia, enfim, teve uma sorte de coisas realmente extraordinária. E eu acho que eu vou destacar uma medida recente. O estado do Ceará não tinha um programa estruturado de microcrédito. Inclusive, nós bebemos um pouco aí a nossa subsecretária de São Paulo de Inovação, ela esteve aqui com a gente, a Jandaraci, fez uma palestra para a gente, um projeto extraordinário, que nós trouxemos essa ideia aqui para o estado do Ceará. E aí o governador Camilo destinou 100 milhões de reais para esse microcrédito, que é basicamente o quê, Thiago? Concessão de empréstimos entre 500 e 5 mil reais. Quando a pessoa paga em dia, ela é subvencionada, uma parte não tem juros, não tem multa, tem subvenção. E essa subvenção reveste numa poupança, que é outra cultura que nós não temos no nosso país. Mas não é uma cultura que não temos, não é porque as pessoas não querem poupar, é porque não tem o que poupar. Então, esse microcrédito, ele vem com essa destinação que a gente sabe o quanto esse pequeno, ele precisa do crédito, às vezes, para comprar coisas mínimas e não tem apoio. Então, isso vem numa medida, eu diria, inovadora para a nossa comunidade aqui, e sabemos que grande parte desses créditos vai para as mãos das mulheres, né, que tem tido uma presença, até porque você traz um dado que é bem interessante, aqui no Ceará nós observamos isso. Nós somos um estado em que houve mais abertura de empresas do que fechamento, mesmo durante a pandemia, tá, Thiago? E no tocante aos empregos, eu estava vendo o dado do mês passado. Então, o que é que nós observamos aqui no estado? Mesmo durante a pandemia, nós tivemos mais empresas que abriram do que fecharam. Significa que as pessoas estão ligadas também na oportunidade. Não adianta a gente focar naquela coisa da crise, nada vai dar certo, vou paralisar. Mas mesmo assim, o dado do mês passado, foi gerado mais empregos, 2 mil empregos a mais para homens em detrimento de mulheres, porque as mulheres estão tendo uma dificuldade extraordinária de voltar a esse mercado de trabalho. Seja porque não tem com quem deixar o filho, seja porque a educação pública ainda não está presencial aqui no estado, isso acaba impactando a vida dessas mulheres que não têm com quem deixar esses filhos, seja porque o empregador sabe dessas peculiaridades e não quer contratar mulheres, ele prefere contratar um homem, mas, de qualquer forma, nós sabemos dessa necessidade e temos atuado para corrigir essas disparidades, Thiago. Eu fico muito feliz em escutar isso, né? O propósito tanto do governo do estado, o governador Camilo, a gente acompanha, enfim, e principalmente em saber essa visão mais sensível para o lado das mulheres, é muito satisfatório. Esperamos que realmente voltem realmente as atividades, porque, como bem colocado pela senhora, não há alternativas para essas mulheres senão cuidarem de seus filhos, né? E aí a gente esbarra em outros preceitos aí de ordem costumeira que acabam implicando e inviabilizando o retorno nesse momento dessas mulheres. Mas só em saber que o Estado já trabalhou em desburocratizar, em ofertar crédito, né, em gerar oportunidades para essas famílias, né, já é um saldo muito positivo. E, doutora Fernanda, assim, para a gente finalizar esse tópico, eu gostaria, assim, de perguntar à senhora, porque, voltando um pouco, né, hoje a venda direta é uma dos segmentos mais penalizados, né, em termos tributários, e além disso, acreditamos que não só a burocracia, não só a alta carga tributária, mas a burocratização. Nós enxergamos que há que ser construído dentro de uma reforma ampla também um plano de desburocratização, simplificação, para esse universo de pessoas, né? Nós não estamos falando aqui de médios ou pequenos ou grandes, nós estamos falando aqui de talvez nanos, né? Nanos contribuintes. Como que a senhora enxerga essa simplificação, enfim, em termos tributários daqui para frente, para os próximos anos? Tiago, eu acho que esse ambiente que a gente está vivendo e eu diria, a gente está meio roupa de lavar
né, dentro de máquina, assim, bolando, né, tentando processar tudo que está acontecendo, mas uma coisa é fatal na vida da gente e que vem para ser um sinalizador de simplificação, que é usar a tecnologia. Nós, no ambiente da reforma tributária, nós estamos, sim, investindo pesadamente na crença dessa tecnologia como algo que facilita. Nós não podemos, o fisco não pode mais ser, o Estado não pode ser mais algo que atrapalha o ambiente negocial, de forma alguma. Então, se essa mulher, se ela está empreendendo, se ela está promovendo a venda dela e ela vai receber um pagamento por Pix ou pela maquininha, seja ela qual for, nós precisamos ter uma forma de capturar esse tributo sem que ninguém perceba. Quando a tributação ela é percebida, ela está equivocada. A tributação ela precisa passar pela vida da gente de uma forma absolutamente silenciosa. O que não significa que nós vamos fazer isso de forma subrepetícia. Modelo de carga tributária, quem que vai pagar tributo nesse país, isso aí deve ser amplamente debatido no Congresso Nacional. Nós precisamos desfazer essas divergências em que rico paga menor carga tributária que pobre, isso é inaceitável. Agora, estabelecido esse estándar de a tributação, ela deve ser um promotor da atividade produtiva e não um empecilho. Então, isso está sendo muito alardeado por todos nós na reforma tributária, de que forma a gente cria um modelo simples de arrecadação de tributo, porque mesmo o Simples Nacional de simples não tem absolutamente nada, todos nós sabemos disso, e nós precisamos usar esse movimento para, tendo alternativas que hoje nós temos várias, facilitar a vida de todo mundo. Excelente. Bom, a gente está chegando aqui ao final, né? A conversa é muito boa sempre, principalmente pelo seu gabarito, pela sua humildade, principalmente, né? E por todo esse teu conhecimento, toda essa... Enfim, é muito enriquecedor aqui para o setor de vendas diretas tê-lo aqui presencialmente hoje nessa conversa virtual. E eu gostaria, assim, de deixar livre uma exposição, as últimas declarações aqui a senhora queira fazer, não só para nossos milhões de revendedores, nossas empresas, mas também para aquele revendedor que está situado aí no estado do Ceará, né, que faz parte do nosso setor, faz parte dessa evolução, desse crescimento do setor de vendas diretas. Eu queria encerrar, você me inspirou aí no começo justamente para esse momento, Thiago, e eu acredito demais num mundo em que todo mundo possa ter oportunidade, possa ter a dignidade, a real dignidade de vida. Talvez seja um discurso meio utópico da minha parte, né? Afinal, o mundo é feito dessas desigualações, mas eu acredito que nós precisamos ter isso como norte. E aí, essa questão tanto da participação feminina, isso não é uma discussão que eu diria que exclui homens. Quanto mais empoderadas as mulheres estiverem, mais toda a coletividade vai ganhar. Eu não tenho dúvida, absoluta dúvida com relação a isso. E aí eu trago aqui, relembro a todos, né, de um dos mitos inaugurais, né, da humanidade, que é o mito de Pandora. Pandora, como essa mulher, assim como nós temos Eva como mito inaugural, a Lilith como mito inaugural, mas essa mulher que tinha uma ânfora, né, que hoje a gente chama de caixa de Pandora, e a ânfora guardava todos os males da humanidade. Ela, a mulher tida, né, como aquela pessoa desatenta, não comprometida, ela vai lá, destapa a caixa, destampa, né, tira a tampa da caixa, e aí os males saem, né, loucos, né, se espargem aí da caixa. Quando ela se dá conta da bobagem que ela fez, ela vai lá e tampa a caixa. E restou uma única coisa dentro da caixa, Tiago, que é super importante nesse momento, que é a esperança. Então, o mito da caixa de Pandora, ele deixa lá dentro como essa mulher, que é uma mulher geradora de vida, como é uma mulher geradora, também ela é inaugural, porque o mundo é essa duplicidade, né? Nós somos bons e maus ao mesmo tempo, nós precisamos conviver com verdades e mentiras, nós somos feitos desse dualismo, mas a esperança é algo que está lá no fundo de todos nós estamos precisando de um ambiente próspero, nós estamos precisando ter crença na vida, fé na vida, que tudo isso vai passar, e vai passar mesmo, né? Então, lideranças como você, como a Adriana, enfim, são pessoas que trazem essa esperança para milhões de pessoas. Eu acho super importante esse trabalho de vocês. Parabenizo, agradeço, me colocando sempre à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado aí pelo minuto de prosa, as lições. Faz total sentido esse paradoxo, né?
esse verso trazido da história. Realmente vamos seguir aqui esperançosos e com muita perseverança. Muito obrigado pela participação, é uma enorme satisfação, é imensa assim, a alegria da BVD, né? Enquanto eu aqui, como no início, né, tenho uma admiração profunda pelo seu trabalho, pela sua pessoa, pelo que vocês estão fazendo pelo nosso querido Ceará. É muito satisfatório saber que existem pessoas dentro do poder público que estão engajadas, comprometidas com o progresso não só da sua localidade, mas com todo o país. E fica aqui os nossos agradecimentos. A BVD deixa as portas abertas também aqui à Secretaria do Estado, da Fazenda, para o que precisarem. E muito obrigado pela sua participação, secretário. Eu que agradeço. Podcast ABVD. Todas as terças-feiras, às 9 da manhã, um conteúdo novo. Acompanhe e siga nas redes sociais.